E aí, gente, como é que vocês estão? Bom, no vídeo de hoje eu trouxe um assunto um pouquinho diferente pra gente poder conversar, mas que eu queria muito trazer pra cá, porque foi um assunto que me marcou muito na faculdade, tipo, eu não tinha muita noção disso antes de ter na faculdade, então eu achei que ia ser bem interessante trazer. Bom, hoje a gente vai falar sobre patrimônio histórico. Primeiro vou explicar um pouquinho da origem da palavra pra gente poder entender o que carga que tem esse patrimônio histórico e por que é tão importante estudar isso. Bom, patrimônio histórico, na origem da palavra, quer dizer uma herança familiar. Então, é tudo que é deixado pra gente ou é tomado como uma herança familiar, mesmo que ainda não, que ainda seja para nossa geração. Como que acontece aqui no Brasil hoje? A gente tem um órgão que chama IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural, se eu não me engano. E o IPHAN, ele cuida de todos esses patrimônios, ele decide o que vai ser patrimônio, o que não vai ser patrimônio, ele decide como preservar esse patrimônio, como não preservar esse patrimônio e por que esse patrimônio é tão importante. É bem importante a gente lembrar que o patrimônio, ele é patrimônio importante como patrimônio, mas principalmente para fomentar a memória coletiva. E o que seria essa memória coletiva? A memória coletiva que a gente tem, e algumas coisas, gente, elas são. É importante vocês saberem isso, elas são como pré-determinadas em história. Tipo assim, tem um grupo que entende X de algum assunto e outro grupo que entende Y de outro. Mas algumas coisas não. Algumas coisas elas são meio que consolidadas para todo mundo. E a memória coletiva é uma delas. A memória coletiva, ela é uma maneira de fomentar a identidade de um lugar, a identidade de um povo, de uma cultura. E o patrimônio aqui no Brasil, ele é usado muito para isso. Como a gente é um povo muito miscigenado, existe muita dificuldade para ter essa memória coletiva. A gente tem algumas coisas que são memória coletiva, como por exemplo, o Grito do Ipiranga, ele foi um item construído justamente para essa memória coletiva e para ser reconhecido como o grito, aquilo que teve a independência do Brasil. Então existem muito essas coisas que são às vezes criados e algumas vezes não. No caso do patrimônio, eu particularmente acho assim, essencial a gente saber e conhecer o que é patrimônio no nosso país, porque muitas vezes eles trazem justamente essa herança histórica. Então, eles não só ajudam a gente a criar essa identidade, mas saber quem fez parte dessa identidade. E aí vem a grande questão. Por exemplo, o IPHAN, ele é quem cuida disso e ele é responsável por isso hoje no Brasil. Mas o que acontece? O IPHAN, existe o tombamento. O tombamento é o ato de você tornar aquilo patrimônio. A partir do momento que você torna aquilo patrimônio, você não pode mais mexer. Então vamos supor que hoje a minha casa ou a sua casa, ela fosse tombada como patrimônio histórico. A partir desse momento, você não pode mexer na estrutura, você não pode vender. Então vira algo meio inutilizável, vamos dizer assim. Talvez essa não seja a palavra, mas seria mais ou menos isso. E o que acontece? Muitas vezes o IPHAN ele acaba tombando patrimônios dentro de comunidades mais pobres. E aí eu vou recomendar um documentário muito bom, pra quem achou que não ia ter filme, vai sim, que chama O Vale Tombado. Eu assisti já umas 2 vezes, se eu não me engano, e eu gostei muito. Eu achei ele. É um documentário super curto, mais ou menos de 1 hora. Achei ele super instrutivo, tipo, pra gente entender como que funciona isso, o que a gente precisa saber, o que a gente não precisa. É um assunto que vem caindo no vestibular nos anos recentes, e ele traz justamente essa questão. Muitas comunidades, elas são tombadas como patrimônio do IPHAN, mas elas não têm como se manter economicamente. É o caso que ele vai mostrar dos bairros. Eu não vou lembrar o nome dos bairros agora do documentário, mas ele mostra isso. Que essas famílias, elas têm muita dificuldade. O IPHAN também tem muita dificuldade, porque o que acontece? O IPHAN, depois que é tombado como patrimônio histórico, ele tem algumas ferramentas, como por exemplo, mandar um financiamento para que um prédio seja restaurado ou para que tal coisa seja restaurado. E aí, muitas vezes, essas pessoas elas não recebem o financiamento que seria o ideal para reconstruir esse território, para restaurar esse prédio e tudo mais. Com isso, acaba que o prédio fica velho, às vezes as pessoas têm que procurar um outro lugar para se morar sem receber nenhum retorno financeiro. Então, essa é uma situação bem complicada, que é uma das críticas que se tem ao IPHAN hoje. É claro que muitas coisas acabam sendo restauradas, ficam lindas, servem como turismo e tudo mais, mas ainda há essa crítica sobre essa questão do patrimônio.
Ah, só uma coisinha que eu não falei, a gente tem dois patrimônios, o patrimônio histórico material e o patrimônio histórico imaterial. E qual que é a diferença? O patrimônio histórico material é basicamente tudo aquilo que a gente, por exemplo, uma cidade consegue tocar. Eu diria assim, uma cidade, uma roupa que é muito típica e tudo mais. E o patrimônio material é uma música, um costume. Exemplo é o carnaval, por exemplo, que é um patrimônio histórico, cultural, imaterial. Porque ele é um costume. Então, quando é costumes, assim, a gente costuma chamar de imaterial. E aí eu queria trazer dois assuntos importantes que eu acho que seriam interessantes da gente citar, que aconteceram nos últimos tempos. O primeiro deles é o museu de história natural no passado, que foi incendiado, que sofreu com incêndio e tudo mais. Bom, a primeira coisa que eu queria falar sobre isso é que não é o primeiro museu que a gente tem que foi incendiado. Só que esse assunto, coincidentemente, foi abordado em uma das redações ano passado, se eu não me engano, foi na da Unicamp. E aí esse assunto ele fica mais contundente dentro das salas de aula e tudo mais. Mas é muito importante a gente ter atenção a isso, porque ele não foi o primeiro museu, e o Museu de História Natural ele trazia uma carga histórica muito, muito grande. Foi o museu fundado por Dom João VI, ele tinha muitas coisas que a gente não tem nem condições de tentar recuperar. Então, pra gente tentar ver a importância disso e como que isso se manifesta. O museu, ele tá sendo estudado, né, até hoje, tem estudos que falam que ele foi negligenciado e tudo mais, os cuidados com o museu, que o museu já se via rachaduras dentro, fio descampado, não sei se é descampado ou descapado, todas essas coisas. Então, a situação do museu estava sendo muito negligenciada. É uma das formas de a gente ver como que alguns patrimônios eles são negligenciados. E o museu é um deles. Por que a gente justamente não pode deixar acontecer? Porque é esse tipo de coisa que vai fomentar a nossa memória coletiva. E essa memória coletiva que eu já toquei algumas vezes na tecla aqui no vídeo, ela que cria a identidade de, o fazer parte de, o se sentir parte de. E eu não tô falando sobre um nacionalismo nem nada, eu tô falando sobre uma identidade em que você conhece de onde você veio e pensa para onde você vai. Uma coisa que é bem interessante do patrimônio cultural é que ele nunca é para nossa geração, ele é sempre para a geração futura. Então, tudo que for tombado como patrimônio cultural hoje, ele não é para minha geração. Ele é para a geração que está vindo. O que foi tombado como patrimônio no passado, esse sim é para minha geração e também para a geração que está vindo, justamente para criar esse fazer parte de. O incêndio do museu ele foi muito pouco aclamado por algumas classes e tudo mais, justamente por não conhecer, não saber o significado daquilo. E por isso que eu achei importante trazer isso hoje para explicar para vocês. Foi abordado numa prova de vestibular, não foi o primeiro que aconteceu. E aí eu deixo uma questão: seria hoje o nosso patrimônio restaurar um museu ou deixar ele daquele jeito porque é uma das marcas que a história deixou pra gente? É uma das marcas de negligência que a gente teve. Então, deixar ele daquele jeito mostra como que a gente foi negligente ao ponto de deixar o incêndio acontecer e tentar fazer com que isso não aconteça novamente. Bom, e eu queria trazer uma coisa também que aconteceu recentemente, que foi o caso do que o Bolsonaro postou. Ele postou um vídeo no Twitter dele, se eu não me engano, degradando uma das situações que aconteceu no carnaval. E aí aconteceu que isso acabou degradando o carnaval em geral, tomando como uma situação ruim e tal. E isso é muito interessante porque o carnaval ele também é um patrimônio, ele é nosso patrimônio histórico, cultural, e ele traz uma herança muito, muito, muito grande dentro dele. Então, existem várias questões sobre você degradar um evento com essa grandiosidade e também as pessoas que não entendem o que o carnaval significa. O carnaval ele é uma festa, sim, é uma festa popular, mas é uma festa que, como eu falei, tipo, ela traz muita herança de muita coisa, e é muito importante a gente saber disso. A gente não dá muito. A gente, eu digo assim, falando no geral, senso comum, algumas pessoas não dão muita importância, por exemplo, para os desfiles das escolas de samba. Existem cidades mais periféricas, não nem periféricas, mais interioranas, que elas realizam desfiles também. E é muito legal a gente perceber o quanto que esses desfiles eles trazem, tanto da história dessas comunidades, quanto da história do Brasil. A gente teve desfiles lindos.
nesses últimos tempos. Não é uma coisa que eu costumo acompanho normalmente só a que vence e tudo mais, pra gente ver a carga que tem, mas é importante a gente saber o significado que isso tem. E justamente isso, mais uma vez ressaltando por que o patrimônio ele é tão importante e por que o carnaval, eventualmente, se existe essa discussão, não pode deixar de ser um patrimônio. Porque ele traz tudo isso, ele traz uma representatividade, ele traz uma luta e ele constrói a nossa memória coletiva, ele constrói a memória coletiva desse grupo que participa dessa festa. Bom, gente, eu acho que é isso. Falei muito. Espero que eu não tenha falado tão rápido. Acho que eu falei rápido, assim. Agora, não sei se vocês repararam, mas estou trazendo bastante imagens no vídeo. É uma coisa que eu acho que fica muito legal para deixar ilustrado. Vou tentar trazer algumas imagens nesse também. Claro que as imagens eu só coloco depois quando eu vou editar, então nunca é uma coisa que vem na minha cabeça na hora que eu tô falando. Eu vou só começo a falar e vou que vou. Espero que vocês tenham gostado. Talvez esse vídeo tenha ficado um pouquinho não tão linear, porque eu acho que esse é um assunto mais discutível do que um assunto para seguir uma linearidade. Só queria deixar esse assunto mais... explicar para vocês realmente o que é o patrimônio, essa herança familiar que ele traz, a memória coletiva e as coisas que ele representa e o porquê que é tão importante a gente conservar os nossos patrimônios e saber... queria fazer uma indicação também. Existe na Faculdade Federal de Santa Catarina... eles têm um projeto que é justamente mostrar para as escolas estaduais os patrimônios que representam os negros que foram escravos naquela região. E o projeto ele tá na internet, chama Santa Afro Catarina. Eu vou deixar aqui embaixo na caixa de informação. E é um projeto super legal que ele traz justamente isso. Existe um imaginário muito grande pra gente, especialmente sulistas, que não houve tanta escravidão na nossa região, e até no sul, porque majoritariamente as pessoas, quando você vê propaganda e tudo mais, são brancas, olho claro, loira, mas ali foi uma região que houve muita escravidão, e as pessoas não têm essa herança, as pessoas não conseguem associar isso, e quem é ali negro não consegue se ver não consegue ver uma identidade ali. Por isso que a faculdade teve essa ideia de criar esse projeto justamente para fomentar essa identidade, fomentar isso naquela galera, para que eles pudessem ver que ali também teve escravidão e que ali também tem uma herança escravista e uma identidade que tem que ser lembrada. E por isso que o patrimônio é tão importante. Bom, agora eu acho que é isso mesmo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa podem deixar aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo, isso é muito importante para ajudar o canal a crescer. E é isso, gente, até a próxima semana, tchau!